A princípio, quando a gente olha esse texto, é essa informação que a gente tem de Ezequias, da história de Ezequias. Mas, na realidade, não é assim. Nós vamos observar o texto a partir do capítulo 18, se você puder manter a sua Bíblia aberta. Você vai perceber que Ezequias foi um grande rei de Judá. Ezequias foi um grande rei em Israel. E os feitos de Ezequias foram feitos que engrandeceu o nome do Senhor, que glorificou o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 5 do capítulo 18 vai dizer que antes dele e depois dele não houve um rei como Ezequias. Então você já percebe aqui que Davi está entrando nesse bojo aí, Salomão está entrando nesse bojo, Uzias está entrando, todos esses reis antes e depois não teve ninguém igual a Ezequias. Olha o texto que diz aqui, você está com a Bíblia aberta? No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, nem depois dele e nem antes dele. O homem se colocou, se posicionou de uma forma tão gloriosa, tão bonita, tão bela diante de Deus, que a própria palavra vai dizer a respeito dele, dizendo que ele foi um rei que fez diferença na sua geração, que marcou a sua geração. Ele estabeleceu ali um marco que, de repente, tentaram alcançar isso depois dele e não conseguiram. Antes dele também não conseguiram. É lógico que aqui não estamos falando de estrutura, né, de bélica, de construções. Nós estamos falando de um comportamento que Ezequias teve no período em que ele estava reinando. E se nós olharmos para o texto, vamos ver, irmãos, que Ezequias, ele não teve um bom pai. Acais foi um mau rei. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que o seu pai, ele foi um mau pai, um homem perverso, um homem que construiu ídolos, fez com que todo o povo de Israel se desviasse de Deus. E ele morreu, né, nesta situação, desta forma, rejeitado, desprezado. E Ezequias está ali sendo, né, mentoreado, provavelmente pelo seu pai. Mas louvado seja o nome do Senhor, que embora não apareça muito essa mulher na Bíblia Sagrada, diz a Bíblia que o texto, no versículo de número 2, ele vai fazer questão de mencionar o nome da mãe de Ezequias, que é Abi, né, filha de Zacarias. Esta mulher, que o nome significa meu pai é o Senhor, esta mulher provavelmente foi a responsável de orientar Ezequias de não trilhar o caminho do seu pai. Provavelmente ela orientou seu filho a dizer assim: filho, você está vendo o que seu pai está fazendo? Está tudo errado, está fora daquilo que Deus quer. Mas você, quando reinar, você vai fazer a diferença. Irmãos, a importância que os pais têm em orientar os seus filhos, ainda quando criança, ainda quando adolescente, mesmo que ele tenha outros referenciais ruins, você pode marcar a vida dos vossos filhos através do ensinamento que Deus lhe concedeu ter. Você chegar para o seu filho e falar: isso é errado, isso não pode, isso desagrada a Deus. E essa orientação, ela não pode ser apenas com palavras, ela tem que ser também com atitudes. As nossas atitudes é que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos. E diz a Bíblia que, graças a Deus, Ezequias, ele resolveu seguir a orientação da mãe do que seguir as atitudes do pai. E o texto do capítulo 18, a partir daí em diante, vai dizer que Ezequias, ele procurou andar num caminho reto diante de Deus. E nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite, né, precisamos olhar para esse texto, olhar para a vida de Ezequias e entender que nós precisamos andar, né, diante do Senhor de maneira reta, em retidão. Às vezes queremos agradar aos outros e acabamos desagradando aquele que nós não podemos desagradar.
Mais importa, disse Pedro, é agradar a Deus e não os homens. Então Deus hoje nos convoca nesta manhã a viver uma vida de retidão. O que vai fazer, escute isso, o que vai fazer você marcar a sua geração não é o que você tem ou conquistou, mas quem você é ou foi enquanto estava aqui. O que você construiu, o que você conquistou, né? Tudo isso aí para Deus não é nada. O que marcou a vida de Ezequias foi quem ele foi. O posicionamento dele, que fez com que a Bíblia fizesse o referencial dele, dizendo assim, ó, antes dele e depois dele não teve ninguém. Sobre Uzias, a Bíblia vai dizer assim, olha, construiu muito, não teve ninguém mais que prosperou tanto Israel como Uzias. Davi, né? Davi fez isso, fez aquilo. Mas Ezequias, ele marcou a sua geração pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo seu posicionamento diante de Deus. Que história linda é a história de Ezequias, uma história de obediência, uma história de retidão diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor não se apartou dele por causa desse tipo de comportamento. Você já imaginou que coisa linda é isso, irmãos? Não é, a Bíblia não diz que Ezequias não se apartou de Deus. Foi Deus que não se apartou de Ezequias. Isso é muito forte. Ezequias ia para lá, Deus, eu vou contigo, cara. Eu estou contigo. Olha o que diz o texto, eu vou ler para vocês. Ô, glória. Versículo de número 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele ia, Deus estava indo. Por quê? Porque ele se conduzia com prudência. Versículo de número 7. Aonde Ezequias ia, Deus ia com ele. Por causa de quê? Por causa do comportamento. Está aqui no versículo de número 6. Porque se achegou ao Senhor e não se apartou de após ele. Existem pessoas que se achegam a Deus, mas não perseveram na presença de Deus. Existem outros que se achegam a Deus, né? E não quer sair da sua presença. Não quer se afastar de Deus de jeito nenhum. Ah, vamos para ali. Não. Ali eu vou estar longe de Deus. Eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu estou perto de Deus. Deus está olhando esse comportamento de Ezequias. Deus está vendo as atitudes de Ezequias. E agradou isso tanto a Deus, Deus falou, não vou me apartar dele também. Se ele for para lá, eu vou. Eu vou estar ao lado dele. Eu vim com a mensagem de Deus nesta manhã para a sua vida. Deus não vai se apartar de você enquanto você viver a sua vida de retidão. Enquanto você viver uma vida reta diante de Deus. Mas olha o que aconteceu, olha o que diz o texto. Foi Ezequias se posicionar. Foi Ezequias estar na presença de Deus. Não se apartar de Deus que o inimigo começou a levantar. O inimigo já começou a levantar. Porque Satanás não quer ver você na presença de Deus. Satanás não quer ver você buscando ao Senhor. Ele vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Então diz o texto que os inimigos se levantaram. Senaqueribe se levantou. E aí, esse levante fez com que, por um momento, um compêndio de teologia que eu estava lendo disse que Ezequias, ele teve um lapso de fé. Que às vezes acontece isso conosco. E eu vou dizer aqui porque eu estou dizendo isso. A nossa grande vitória não está só em nós nos achegarmos ao Senhor, mas sim nós não nos apartarmos dele. Não adianta, irmãos, nós vimos para a casa de Deus, se achegar para o Senhor, mas ao sair daqui daquela porta para fora, não chamar Deus para ser a nossa companhia. Aquele que vive em retidão diante do Senhor, para onde você vai, Deus está com ele. Você nem precisa chamar Deus para a sua companhia, que Deus já sabe que ele tem prazer de fazer isso. Ele tem prazer de estar ao seu lado. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus,
e ele vos achegará a vós. Mas no versículo de número 7, diz, sujeitai-vos ao Senhor, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós, irmãos, precisamos olhar para esse texto aqui, olharmos para a vida de Ezequias, e entendermos que, se queremos sermos bem-sucedidos na nossa vida espiritual, se queremos ter uma vida que agrade a Deus, isso para nós deve ser plano principal, prioridade na nossa vida. Precisamos agir assim como Ezequias. E aí, quando houve o levante, e agora eu vou dizer aqui por que Ezequias teve esse lapso de fé. O texto diz que Senaqueribe, né, e os outros, o rei da Síria, ele se levantou e atacou Samaria. E destruiu Samaria, capturou os habitantes de Samaria, o povo de Deus de Samaria. E Ezequias está observando isso. E aí no versículo, logo mais embaixo, versículo de número 13, diz a Bíblia que Senaqueribe, ele veio por todas as cidades fortes de Judá e capturou todas elas. A Ezequias, ele está assim, rapaz, isso deve ser a mão do Senhor sobre nós. Ele teve um julgamento, ele provavelmente pode ter tido um julgamento antecipado da situação, que muitas vezes acontece com a gente, né? Falou, é a mão de Deus, agora Deus vai nos entregar, eu tenho que fazer aliança. Eu vou ter que me submeter a Senaqueribe, porque senão Senaqueribe vai destruir o povo. Aí o versículo de número 18, quando eu li esse texto aqui, irmão, fiquei muito triste. Porque a história de Ezequias estava linda, estava tudo maravilhoso. E aí eu olho para esse momento e digo, por que ele fez isso? E às vezes a gente olha para determinados irmãos e fala, por que ele teve esse tipo de comportamento? Aí Deus falou comigo ao meu coração, às vezes nós cometemos esses lapsos de fé. Nós deslizamos, nós erramos, nós tosquenejamos na fé. Por algum momento nós cometemos uma falha, a carne foi mais forte, a tentação foi maior do que a nossa vida de comunhão com Deus. Aí o texto aqui no versículo de número 14 diz assim, então Ezequias, vou ler o versículo 13, porém no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes do rei de Judá, e as tomou, todas elas. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laquis, dizendo, pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei. Ele está dizendo assim, tudo que me impuseres, eu suportarei. Eu estou disposto a pagar o preço. Isso acontece às vezes com a gente. Pagamos um preço, achamos que poderemos pagar um preço, nos submetendo à vontade da carne, nos submetendo à vontade de Deus, do inimigo, para não termos perdas na nossa vida, não confiando naquele que é poderoso e que está no nosso meio. E aí, diz a Bíblia aqui que Ezequias diz assim, olha, eu vou pagar o preço. Então, diz o texto, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. O homem começou a tirar todos os tesouros da casa do Senhor para poder pagar essa dívida, achando que isso somente ia satisfazer a Senaqueribe. E Satanás é assim, irmãos. Você vai entregando alguns dos seus tesouros que você tem dados pelos seus pais, são valores, princípios, que você negocia, você entrega, para não perder amizade, para não perder amigos, para não perder pessoas, para não perder vantagens, para não perder posições. Aí você vai entregando, eu vou suportar isso, eu vou conseguir lidar com isso, achando que Satanás vai ficar satisfeito só com isso. E não foi o que aconteceu aqui, porque Senaqueribe, ele queria mais. E louvado seja o nome do Senhor, porque Senaqueribe queria mais.
porque isso aqui foi o estopim, foi o gatilho na vida de Ezequias para ele voltar-se novamente para Deus. Voltar-se novamente para Deus, porque Deus às vezes permite a gente ser moído, irmão, até um ponto que a gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que me voltar para o Senhor. Lá com o Senhor, Ele defendia a minha causa, Ele estava comigo, eu era feliz. E aí, quanto mais Ezequias apertava, quanto mais Senaqueribe apertava, Ezequias então volta-se para Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 19, eu estou correndo, diz assim, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido tudo que Senaqueribe falou e os seus soldados, seus generais, ele se cobriu de saco, rasgou as suas vestes e entrou na casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmão, em nome de Jesus, não despreze a casa do Senhor. Não abra mão da casa do Senhor. Não existe lugar melhor do mundo que não seja a casa do Senhor. Eu cheguei aqui hoje, o pastor Davi estava dizendo sobre altar de Deus, vir derramar-se no altar, entregar-se no altar, ser tratado no altar. Não abra mão da casa do Senhor. Existem pessoas que vinham para a casa de Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na casa do Senhor. Aí depois, passou a vir só terça, quinta. Um exemplo, né? Domingo. Depois passou a ser quinta. Se for na terça, não vem na quinta. Se for na quinta, não vem na terça. E domingo. Aí depois passou a vir só domingo. Se vir de manhã, não vem de noite. Se vir de noite, não vem de manhã. Estão desprezando a casa do Senhor. Mas é aqui que vem alimento sólido para a nossa vida. Nada, televisão, culto, os irmãos que estão assistindo a isso aqui, irmãos, é um escape para quem não pode estar aqui. Transmissão ao vivo é um escape para quem não pode estar aqui, mas para nós que podemos estar aqui, é outra história a nossa comunhão com Deus aqui neste lugar. Quem passou, nós que passamos pela pandemia, sabe o que eu estou dizendo aqui. Está nessa comunhão aqui, nesse fervor, nessa glória aqui, é outra história. Teve gente que morreu, irmão, mesmo assistindo tudo que eu assistia a RR, assistia Macedo, assistia a Assembleia de Deus, assistia tudo que é mundial, assistia tudo, e mesmo assim morreu na fé, dentro de casa. O mais importante é estar na casa do Senhor. Estou falando quem trabalha, tem gente que trabalha, às vezes não pode, acontece esse tipo de coisa. Mas não pode estar de noite, vem de manhã. Vem para a oração de manhã, vem para a consagração de manhã, vem para o trabalho de tarde. Venha buscar ao Senhor. Não existe lugar. Eu estive essa semana em vários lugares maravilhosos, mas nada se compare aqui. A casa de Deus. Já tive até Israel, mas nada se compare a estar aqui na casa do Senhor. Aqui é um lugar de comunhão, de adoração, de ouvir a voz de Deus, de ser direcionado. Você pode dizer, eu amo a casa do Senhor. Tem um louvor que diz, eu amo estar na casa de Deus. Quando você toma uma direção em agradar ao Senhor, sempre vai levantar inimigos, irmão. Se você tomar uma direção de agradar a Deus e não levantar nada, tem alguma coisa errada. Não tiver vento soprando sobre a sua vida, não tiver uma tempestadezinha se formando, tem alguma coisa errada. Agora, quando você se posiciona em agradar a Deus, em fazer aquilo que agrada ao Senhor, aí é outra história. Mesmo com todo esse comportamento de fidelidade, eu estava pensando aqui, né? Mesmo com todo esse comportamento de fidelidade, Deus permitiu Senaqueribe se levantar. Mesmo com todo esse comportamento de retidão, Deus permitiu Senaqueribe se levantar e vir contra Ezequias. Por quê? Porque a nossa fidelidade a Deus não quer dizer ausência de provações e nem de dificuldades. Tem muita gente enganada aí pensando que eu estou na presença de Deus, eu não posso passar por luta. Eu não posso passar por dificuldades. Eu não posso passar por tempestades. Eu não posso passar por provação. Pode, irmão.
Todos nós passamos, Jesus passou também. Podemos passar, mas o Senhor é aquele que nos garante. A Bíblia diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Nossa vida está no controle de Deus. Nossa vida está na mão de Deus. Se Ele permitir o couro vir sobre nós, amém. Mas se Ele falar, esse aí não, esse aí você não toca, esse aí você não chega nem perto, esse aí você não vai fazer nada, o diabo passa ao largo. Ele vai passar de longe, porque você está coberto pelo Senhor, você está protegido. Porque às vezes é até importante Deus permitir alguns ventos vir sobre a nossa vida, para a gente se posicionar na presença dEle, irmão. Para a gente voltar para a oração, voltar para o jejum, voltar para buscar, voltar para adorar. Deus está precisando de mais pessoas para ficar segurando a corda. Nós estamos precisando de gente para jejuar. É 5, 6 jejuando pela igreja toda. Deus está contando contigo. Deus está contando contigo nesse exército do jejum, nesse exército da adoração. Quanto tempo você não dedica um jejum ao Senhor? Fidelidade a Deus não quer dizer ausência de provações e dificuldades. Perde aqui, perde ali, a luta aqui. Deus está te observando e está te vendo. Qual vai ser o seu comportamento no meio do vento? Qual vai ser o seu comportamento no meio da batalha? Você vê que Ezequias, ele deu aquele lapso de fé. Ele deu aquela entrevista. Quando ele viu cercado, era a hora dele falar: Senhor, eu estou te seguindo com fidelidade. Ele vai dizer isso lá quando a morte está batendo na porta dele. Né? Mas ali, quando ele vê todo mundo destruído, como se fosse Rio de Janeiro, né? Nós somos do Rio de Janeiro, Judá é aqui, e Samaria, Nova Iguaçu, e Caxias, está tudo sendo destruído, foi tudo tomado, só tem a gente aqui. Agora morremos. O homem dominou tudo. Mas a Bíblia ela nos informa que um com Deus é maioria. Você sozinha com Deus, você é a maioria lá dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho, lá dentro do seu lar. Oh, aleluia! A Síria cercou o profeta, né? Cercou o profeta Eliseu e o seu moço Geazi. Aí o moço, sem visão nenhuma de Deus, né? Na carne totalmente, acorda de manhã quando ele vê cercado pelo exército do rei da Síria, falou: agora estão perdidos. Ele corre para dentro, vai para o profeta e fala assim: profeta, estamos perdidos. O que houve? Estamos cercados. E cercado o quê, rapaz? Escute, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como que é isso? Só eu e você aqui. Como mais são os que estão conosco? Ah, é? Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele viu carros e cavalos de fogo que estavam cercando aquele lugar. Irmão, você está protegido pelo céu. Deus é que te protege, Deus é que te guarda. E se o Senhor não guardar a tua cidade, vão vestir o sentinela. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Não é você, não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não é a sua força, não é nada disso, é Deus. É Deus na sua vida. Um lapso que ele comete. Mas aquela situação toda fez com que Ezequias, ele entrasse para a casa do Senhor e clamasse a Deus. Aí ele diz: Senhor, lá no versículo de número 16 do capítulo 19, ele vai dizer assim: inclina, Senhor, o teu ouvido. Olha só que oração. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe estava desdenhando do povo de Israel. Senaqueribe estava debochando do povo de Israel. Senaqueribe estava, tudo que Deus prometeu para Israel, eu também prometo para vocês, para com essa conversa, para de ouvir Ezequias. É assim o mundo, irmãos, oferecendo um monte de vantagem para nós, deturpando tudo aquilo que Deus fala, querendo desviar a nossa atenção para as coisas desta terra. Aí ele diz assim, ó:
ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias pega o negócio e joga na mão do Senhor. Esse negócio é contigo. Ele está afrontando a ti, Senhor. E não é que não deu certo? Jeová se levanta através do profeta Isaías, vai até o rei e manda o recado. Lá no versículo de número 28, por causa do teu furor contra mim, olha o que Deus está falando aqui. E porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Um exército poderoso. A mensagem que Deus manda para ele através do profeta é: vou mandar o meu anzol no teu nariz. Aleluia. Vou fazer você voltar pelo mesmo caminho que você veio. Você não vai nem entrar na cidade. Satanás não pode ter legalidade na sua cidade, na sua vida. Você não pode cair endemoniado hoje, amanhã está na presença de Deus. Não aceite isso. Você é um santo e uma santa mulher de Deus. Pode colocar o teu nome onde quiser, na boca do sapo, pode fazer o que quiser, escrever o teu nome e enterrar no cemitério. Deus é contigo e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Oh, aleluia! Se garante do Senhor. Você tem uma maior garantia que é o seu Deus. Se garanta nele. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela a sua tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ela voltará. Porém, esta cidade não entrará, diz o Senhor dos exércitos. A sua casa é inviolável. Foi Deus, é Deus que está na porta da sua casa. É Deus que está na porta da sua vida. É inviolável. Satanás não tem como, não tem brecha. Ah, tem um rio que pode entrar nessas. Não tem. Está tudo guardado, está tudo protegido. Está tudo protegido pelo Senhor. Entenda aí, sai daqui garantida, com o selo de Deus sobre a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. É inviolável. Aí o texto diz assim: Deus pega um anjo, ou o anjo, né, do Senhor, vai lá no exército, mexeu contigo, mexeu com o Senhor. E mexeu com o Senhor, se prepare para ver a resposta. Se prepare para ver a resposta. Um anjo, Deus liberou, o anjo do Senhor veio e matou 185 mil soldados. 185 mil soldados foram mortos numa levada assim do anjo. Imagine, uma vez Jesus falou: você não sabe que eu poderia rogar ao Pai agora? Quando Pilatos falou assim: olha, se você quiser eu posso te livrar. Se você quiser eu posso te tirar dessa. É só você falar comigo, porque eu estou vendo que você não tem erro nenhum. Pilatos está ali conversando com Jesus, Jesus todo ensanguentado, todo mal, todo... Eu posso te tirar dessa situação. Você acha que eu não posso rogar agora ao Pai e ele enviar legiões? Imagine legiões, irmão. Um anjo fez esse estrago. Imagine legiões. Acabava com o planeta Terra. Um anjo. Não deixe a sua fé se abalar. Cuidado com esses lapsos de fé que podem destruir a sua vida. Se Senaqueribe ficasse satisfeito só com aquilo, ele teria perdido muitos valores, inclusive os valores da casa de Deus. Portais de ouro ele teve que arrancar para entregar para Senaqueribe. Mas ele queria mais. Ele queria o povo escravo. Ele queria o povo servindo a ele. E aí, quando os homens levam a mensagem para Ezequias, Ezequias entra na casa do Senhor e começa a clamar. E Deus ouve a oração e envia esse anjo. Nesse processo todo, e agora eu caminho para o término, porque tem gente que se comporta assim como Ezequias. Capítulo de número 20. Deus ouviu a oração de Ezequias, enviou o anjo, matou.
cometeu um deslize, ok, mas Deus, então, nesse processo, nesse momento de batalha, Ezequias adoece. Alguns dizem que pode ser um câncer, uma úlcera. Na realidade, a doença era uma doença para morrer. Ele não ia passar por aquela doença. Aquela doença ia lhe matar. E Deus resolveu terminar o tempo dele ali. Deus resolveu falar, chegou, basta. Ele está vivendo um momento apoteótico. Ele está vivendo um momento lindo. Senaqueribe, o grande, o cara que matou todo mundo, destruiu todo mundo, ele vai e vence. A oração dele faz com que Senaqueribe, os soldados sejam dissipados. Depois, lá na frente, os próprios filhos de Senaqueribe vão matar Senaqueribe. Então, Ezequias está vivendo, é nesse período aí que ele está doente. E Deus está ouvindo Ezequias. E quando Deus resolve, então, falou, chegou o momento dele, é hora de convocá-lo para o céu. Né? Aí vem exatamente o texto que nós lemos. Ordena a tua casa. Aqui não está falando de vida espiritual. Aqui está Deus dizendo assim, olha, você vai morrer. Então, deixa tudo arrumado. Você vê como Deus se preocupa em... Se Deus se preocupa com a gente deixar a nossa casa arrumada na nossa partida, imagine como nós devemos nos preocupar, né, irmão? Tem gente que quando parte, meu irmão, só deixa bagaça para trás. Tem gente que fala assim, já foi tarde. Né? Porque além de não arrumar a casa, não deixa os outros arrumarem. Tem gente assim. Né? Mas você vê como Deus é preocupado com isso. Ele ordena, dá ordem à sua casa. Deixa tudo no seu devido lugar. Era um processo de sucessão que deveria acontecer ali. Quem vai te substituir? Quem vai reinar no seu lugar? Deus está dizendo, arruma isso aí tudo, porque você vai morrer. Você não vai viver. Diz a Bíblia, irmãos, o texto logo mais abaixo, que Ezequias, na cama que ele está doente, ele vira sua cabeça para a parede e fala assim, Senhor, lembra-te o quanto eu tenho sido fiel. Lembra-te o quanto eu tenho feito, o que eu tenho feito. Como estava Judá, como estava Israel, como está agora. Ô Senhor, me deixa viver mais um pouco. Irmão, se Jesus falasse para nós hoje isso aqui, arruma a tua casa porque você vai morrer. O que você diria? Segura mais tempo. Ou você diz, Senhor, é o Senhor que manda. É o Senhor que determina. Se o Senhor dissesse hoje para nós, olha, coloque em ordem a sua família. Paga as suas dívidas. Não deixa a dívida para sua esposa, não. Ou para o seu marido, sei lá. Quem é que Deus vai levar? Né? Tem gente que está até desviando os olhos de mim aqui. Calma, irmão, isso não vai acontecer. Pode ser que não aconteça com ninguém. De repente acontece comigo. Arruma tudo, deixa tudo organizado, porque chegou a hora de convocar você para o céu. Como você receberia essa mensagem? Ezequias é a demonstração de que ele tinha alguns apegos que eram maior do que o próprio Deus. Embora ele estava na presença de Deus, embora ele estava vivendo um momento apoteótico, hein? Ele está no ápice do seu reinado. Ezequias, ele está 14 anos reinando. Na realidade, ele está aí talvez com 39 anos de reinado. Eu acho que não posso ser preciso nisso, mas o texto diz aqui alguma coisa sobre isso. Ele começou a reinar com 25 ou com 29 anos. E 25, e com 14, esse período aqui, ele está com 14 anos já reinando, ou seja, 39 anos. Ele está moço ainda, está um garotão. É verdade? Aí Deus fala assim, olha, arruma a tua casa, porque eu vou te chamar aqui para cima. E Ezequias fala, se eu não faz isso não, me deixa ficar mais um pouco. Apelou para Deus. Pediu para Deus se lembrar. Senhor, eu penso que Deus não sabia de tudo que Ezequias tinha feito. Lembra, Senhor, do que eu fiz, do que aconteceu.
Isaías está saindo, irmão, olha só a vida de comunhão que Ezequias tinha. Isaías estava saindo do palácio quando Deus fala assim, volta. Aí ele voltou, falou, olha, o Senhor manda te dizer que você não vai morrer, não. Ele vai te acrescentar mais 15 anos. Deus não tinha dito quanto tempo ele ia morrer, mas não disse quando. É verdade? Então disse assim, eu vou te dar 15 anos. Você vai morrer ainda, mas você vai ter mais 15 anos. Daqui a 15 anos, o teu prazo, né, final é esse. Vai continuar, porque tem gente que fala que Deus se arrependeu e tal. Não, o decreto continuou, ele não ia morrer, talvez naquele período, mas ia morrer. O Senhor só estendeu esse período de mais 15 anos. Mas aquilo ali foi o pior clamor que Ezequias poderia ter feito. Por quê? Porque a partir dali, irmãos, Ezequias, ele abriu a casa do tesouro do Senhor, do seu palácio, para os babilônicos. A partir dali ele teve filhos, e um dos filhos dele foram o pior rei, que foi o que sucedeu Ezequias, o pior rei que Israel teve, um dos piores reis que Israel teve, que foi Manassés. Pior rei. Tudo isso porque ele pediu para ficar mais um tempo com vida. O Senhor colocou um tema nessa mensagem de hoje, e o tema na mensagem é: permaneça na vontade de Deus. Permaneça fazendo aquilo que Deus quer. Eu sei que aos nossos olhos, qual é o problema ficar, eu quero ver mais um netinho, eu quero ver mais uma casando, eu quero ver fulano, eu quero ver a igreja, né, com mais um templo maior, eu quero ver. Senhor, mas se tu quiseres me levar hoje, eu não fico mais um dia. Ezequias pediu 15 anos, foi uma tragédia depois de sair. Depois desses 15 anos. Por quê? Deus ouviu. Por que Deus permitiu? Deus não poderia ter permitido. Por que Deus permitiu então, pastor? Talvez essa seja a sua pergunta. E eu também me fiz essa pergunta. Por que Deus permitiu? Já sabendo, Deus sabia, né, o que ia acontecer depois. Exatamente para responder a cada um de nós isso. Para nós entendermos que nós não podemos questionar a Deus com relação àquilo que Ele estabelece para as nossas vidas. Aceite a vontade de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão, irmão, aceite a vontade de Deus. Ainda que pareça ser difícil para você, aceite a vontade de Deus, porque Ele é boa, Ele é perfeita e agradável. Por que levou meu filho? Por que levou minha esposa? Por que levou meu marido? É difícil entender isso, mas aceite a vontade de Deus. Fiquem em pé na presença do Senhor. Aceite a vontade de Deus. Pode ser difícil, pode ser doloroso. Ezequias não aceitou, falou: Senhor, é lógico que se Deus quisesse, poderia, eu não vou te dar, acabou o teu tempo. Mas Deus permitiu, para que nós hoje entendêssemos isso. Que quando queremos passar o tempo estabelecido por Deus, nós podemos trazer prejuízos e não benefícios para a nossa vida. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao nosso Deus. Alebashuri kandarebarahas. Elebarashuri kobarahas. Que a sua oração nesta manhã seja: cumpra-se em mim a tua vontade. Como Maria fez. Salve a agraciada. Você vai gerar um filho. Ah, como? Nunca tive contato com homem nenhum. De ti sairá aquele que vai julgar todas as nações. O Emanuel, Jesus. Aí Maria: cumpre-se em mim a sua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. É difícil, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Quem sabe Deus está falando assim: eu quero você para as nações. Eu quero você na obra missionária. Eu quero chamar você, esse casal aí, eu quero que você vá para a obra missionária. Está disposto a ver a vontade de Deus se cumprir na sua vida? Eu quero você
para cuidar de vidas. Está disposto a aceitar a vontade de Deus? Abrir mão, às vezes, de um sonho pessoal pelos sonhos de Deus? Cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Pai, aí está a tua igreja. Aqui estamos nós diante de ti, dizendo-se, cumpra-se em nós a tua vontade. Que possamos, como Ezequias, viver uma vida de retidão, de gratidão, e entender que é a tua vontade que deve prevalecer sempre na nossa vida. Não nos deixe nos apegar a este mundo, Senhor. Não nos deixe amar mais esse mundo do que o céu. Não nos deixe amar mais as coisas desse mundo, Senhor, do que estar contigo. Que possamos nos desconectar, Senhor, daquilo que nos faz desconectar do céu. Ajuda-nos, Pai. Tu mesmo disseste que aquele que não me amar mais que o seu pai, sua mãe, sua família, até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Era para Ezequias falar: opa, chegou a minha hora, chegou o meu momento, eu vou para o céu, eu vou encontrar com meu Deus. Ele disse: não, eu quero ficar mais um pouco. O apego dele, as coisas daqui, era maior do que a vontade dele de estar no céu. Oh Deus, nos guarde, Senhor, nesta manhã, a ser uma igreja, Senhor, com os pés no chão, na terra, mas a cabeça do céu, pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são desta terra. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe, querida igreja. Pastor Robson.